Vamos começar aqui com a história do Ronaldo Caiado, governador era do União Brasil. Ele é um dos pré-candidatos governadores da direita à presidência da República. Tarcísio de Freitas é o único desses pré-candidatos que diz que não é. O Romeu Zema é pré-candidato. O Eduardo teve aqui ontem, o presidente do Partido Novo. Edu falou pra gente, Zema vai sair candidato e ponto no primeiro turno. Ratinho Júnior também é cotado para sair candidato. A gente tem Eduardo Leite também cotado para ser candidato. E o Caiado já fez um pré-lançamento da candidatura dele, ó, há meses. Ele já lançou. E agora parece que o União Brasil não vai bancar essa candidatura, não vai em frente com isso. E ele aparece onde? No PSD, partido de Gilberto Kassab. Vamos ver. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que venho de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair aqui, candidato, terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem, acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Bom, estão aí agora os três no mesmo partido e sob a batuta do Gilberto Kassab. Alguém vai sair candidato. Em quem vocês apostam? Aran? O que você achou da história toda? Cara, eu acho assim, a gente sabe que essa eleição esse ano vai ser definida com quem não é alinhado nem com o lulismo e nem com o bolsonarismo. É essa turma que vai decidir a eleição, que é a maioria da população. Então, assim, claro que um candidato que não tenha Bolsonaro no sobrenome tem chances muito grandes de, eventualmente, confrontar o Lula e vencer. O problema é ir para o segundo turno, porque na eleição que a gente elegeu o Bolsonaro, as pesquisas mostravam que o Ciro Gomes tinha condição de derrotar o Bolsonaro, mas quem foi o Haddad e perdeu. Isso pode acontecer agora de novo, né? O Eduardo Bolsonaro ir para o segundo turno e perder, porque eu acho que ele vai perder. Dos três, eu acho que uma candidatura de centro-esquerda, como Eduardo Leite, ou de centro-direita, como Eduardo Leite, ou de direita, como Caiado, eu acho que tem boas chances contra o Lula. Mas tem que ir para o segundo turno, né? Eu acho que essa visão é muito interessante, porque assim, quando a gente vê quem tem mais chance para ganhar do Lula, a gente vê esses nomes e vê que o Flávio Bolsonaro é a melhor chance do Lula ganhar. Aliás, eu falo isso todas as vezes, que eu sou contra um bullying que os opositores de Flávio Bolsonaro fazem sistematicamente contra ele, que é chamar de Flavinho Desmaio. Isso não é política, isso é rasteiro, então eu sou contra Flávio Desmaio, Flavinho Desmaio, tudo isso aqui por nós é repudiado.
Então, já deixando isso muito claro, que aqui nós vamos para análise, não para chamar uma pessoa de Flavinho Desmaio, que seria um absurdo. A gente está indo aqui para análise. Ele perderia do Lula. E o Haddad era uma aposta igual. Ele perderia do Bolsonaro. Só que a melhor chance de chegar ao segundo turno é desses que perdem para o outro candidato. Denis, você vê alguma saída com essa história dos 3 governadores? Será que isso empolga o povo? Olha, eu sigo o relator, o Aran, quando diz que nós estamos diante de uma possibilidade que pega ali aquele grupo populacional que efetivamente decide eleições. Não acho que as eleições brasileiras serão decididas, porque historicamente nunca o foram, decididas pelos extremos, né? Nós temos aqui um grupo de meio que está sempre pendulando exatamente mercê daquilo que acontece, especialmente nos dias anteriores às eleições. Se vocês se lembrarem aqui das eleições passadas, nós tivemos casos bem emblemáticos, como deputada andando armada no centro de São Paulo, e todo mundo dizendo, olha, isso daí foi fundamental, porque isso daí joga um peso contrário, né? Um peso contra a imagem do candidato, no caso a época de Bolsonaro, que sobre esse grupo populacional importa. Então, ver 3 governadores muito bem avaliados. Eu quero lembrar que o Caiado, em pesquisas ali de dezembro do ano passado, aparecia como o governador mais bem avaliado do Brasil, com 80% de aprovação em Goiás. Os outros 2 governadores também muito bem avaliados nos seus respectivos estados. Isso é um cheque, não vou dizer que seja um cheque-mate, mas é um cheque na candidatura de Flávio, que é individualmente, enquanto pessoa, até muito fraco. Se você colocar o Flávio para debater com qualquer um desses 3 outros, você vai ver imediatamente um desnível, até mesmo de natureza intelectual, para não falar da forma como se expressa, etc, etc. Então, eu acho que dali pode sair coisa interessante para a direita. Agora, vai ser um cabo de forças que nós devemos ver no micro espaço de tempo. Quem pode mais? Esse sobrenome Bolsonaro, será que ainda pesa tanto assim? Ou agora com essa articulação aí que parece em termos razoáveis, sob a batuta de um homem muito esperto, que é o Kassab, será que a gente vai conseguir a definição dentro desse quadro na direita brasileira? Porque o efeito Chile vai acontecer, Madá. O efeito Chile vai acontecer. Segundo turno, quem for, a gente vai vislumbrar esse caminho sendo estabelecido. Todo mundo vai se unir. Mas e essa daí agora? A gente teve um cortezinho na internet do Denis, mas acho que a gente já tem aqui o resumo do que ele falou, e ele está falando da questão. Eu considero o Caiado e o Ratinho mais viáveis do que o Eduardo Leite. Porque a direita é preconceituosa. A direita tem determinados valores de que ela não vai abrir mão. E eu acho, embora o Roberto Freire, que tem muito mais experiência do que eu, meu amigo querido, me diga que não, que ele acha que o Eduardo Leite é algo modernizador para a direita e ele acha que aglutinaria mais, eu entendo que os outros 2 têm mais chance. O Caiado, por quê? Da política nacional, o único que já estava contra o Lula em 89 é ele. O Bolsonaro fez campanha pro Lula até 2003. Votou no Lula. Só brigou com o Lula quando o Lula foi fazer a reforma da Previdência, cortou as mamatas lá dos militares que eles tinham, ainda sobrou bastante. Mas aí ele ficou contra. Então, assim, o único que já era contra e que hoje, na era do corte, isso vale tudo. Porque ele vai lá atrás pegar os outros elogiando, os outros abraçadinhos e ele já batendo. Então, assim, na era do corte ele tem essa vantagem, ele tem a tradição, ele é muito bem avaliado.
Tem gente que argumenta, não, mas Goiás é um estado pequeno. O Collor veio de Alagoas, gente. Tudo é o momento, é como a campanha é feita. A gente tem o Ratinho Júnior. Tem uma coisa que no Brasil conta que ele é filho do Ratinho. Isso aí é o poder da mídia, que eu entendo que é muito grande. É o poder da mídia. E aí, tem também essa candidatura a Flávio Bolsonaro, gente, que a gente tá falando do nível e tudo, mas eu quero aqui falar, não quero ofender, porque pode ser, vamos dizer, uma imunodeficiência, que é essa alergia ao trabalho que essa família tem. É uma campanha que, assim, começa a caminhada do Nicolas. O cara que é influencer do não sei onde, que um dia quer ser vereador, tá lá na caminhada. Pra parecer com o Nicolas, que é a grande coisa do bolsonarismo. Tá todo mundo lá. Foi gente do Brasil inteiro. Você pode pegar tudo que é deputado bolsonarista. Teve até o Adriles, que fez um vídeo pra gente falando que estava com desarranjo, e foi mesmo assim. Magno Malta de cadeira de roda. Teve de tudo, todo mundo foi. O Flávio participou como? O Flávio participou EAD, modalidade EAD. Em vez de caminhar, ele catou um celular e falou, beleza aí, tô indo viajar. Mas ele ia viajar só no dia seguinte, ele podia muito bem ter ido lá. Né? Mas enfim. Aí a gente tem essa coisa toda do ministro Toffoli, toda a oposição contra, já tem pedido de senadores de impeachment. Cadê? Ele não tem uma postagem sobre Banco Master. Não fez um post. Não pediu impeachment de ninguém. Então, assim, é uma candidatura que é uma não candidatura. Ele só tem a marca, ele só tem o nome, né? A gente está falando do Caiado sair do União Brasil e ir para o PSD. O União Brasil fez uma nota sobre a saída do Caiado. Vamos dar uma olhada. União Brasil registra com respeito a decisão do governador de seguir um novo caminho partidário. Caiado construiu uma trajetória pública reconhecida, marcada pela firmeza de posições, pela defesa da responsabilidade fiscal e por uma atuação relevante em agendas estratégicas, como a segurança pública. Ai, gente, tá chata a nota. Vai mais um pedaço. Chata. É tipo, não se dedicaram muito. Cadê o outro pedaço da nota, produção? Ali. A política é feita de ciclos, escolhas e convergências. Desejamos ao governador sucesso nessa nova etapa, com votos de boa sorte nos desafios que se apresentam. O União Brasil segue dedicado ao projeto de unir o país, com compromisso com a governabilidade, responsabilidade institucional e atenção permanente às demandas da sociedade brasileira. Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Como quem trabalha com esse tipo de comunicação, ele já sabe que o Caiado vai jogar umas farpas para ele não tem como se defender, então ele fez uma nota que não diz nada, que é longa, que é chata, que não diz absolutamente nada, que é uma colagem de clichês, porque ele também não tem o que falar. E um dia nós vamos saber o que levou o Caiado a romper, tá? Aí vamos aqui adiante. Gilberto Kassab falando do Caiado, desculpa, vamos ver. Olha lá, o Gilberto Kassab já pegou o negócio da internet, como é que faz, né? Foi na selfie. Ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho, que passam a trabalhar juntos no PSD na busca de uma candidatura a presidente da República que traga um projeto para o futuro do nosso país. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também comentou. Eu não sei o que ele tem a ver com isso, mas ele comentou. Vamos ver. Fato importante: com a filiação do governador Ronaldo Caiado ao PSD, tenho a convicção de que o partido não vai caminhar o presidente descondenado na eleição em 26. Mais uma baixa para o governo. Boa notícia. Ou assessoria do Sóstenes. Eu acho que ele escreveu caminhar era apoiar. Lembrando que o União Brasil tem um ministério no governo
falou que era para o ministro sair desse ministério, que eles não iam mais apoiar o governo. O ministro não saiu, foi expulso do União Brasil, e aí o União Brasil indicou outro cara para o mesmo ministério e não largou o ministério. Por isso que ele está falando de apoiar o Lula, que com a entrada do Caiado não vai mais apoiar o Lula. Eu não entendi nada, porque... Não entendi, mas enfim. Tá esquisito. Tá esquisito. Espero. O Sócrates tem verba de assessoria, ele é líder, tem verba. Ele tem o gabinete dele, o da liderança, e me sai um negócio desse. Mas, enfim, o importante é ter saúde. Vamos adiante com Paulinho da Força falando sobre o Ronaldo Caiado. Entrou numa conversa fiada do Kassab. Eita, vamos ver. O presidente nacional do Solidariedade comentou nessa quarta a decisão do governador de Goiás de se filiar ao PSD. O parlamentar negociava a ida do governador ao seu partido com a pretensão de lançá-lo candidato à presidência. À Folha de São Paulo, Paulinho disse achar que Caiado desistiu de ser candidato e entrou numa conversa fiada do Kassab. Kassab está com 3 pré-candidatos agora. Não vai dar legenda para ele nunca. Acho que ele desistiu de ser candidato, entrou numa conversa fiada do Kassab. E aí? É gozado porque o partido não importa muito, né, Madá? Assim, não, pode ser o Solidariedade, pode ser o PS, assim, dane-se, né? Qualquer partido está funcionando, mas eu sou candidato ou não sou candidato, não importa. É curioso isso, né? Na política brasileira, como o partido não tem importância. Tirando o PT, que é muito articulado, né? Os outros são agremiações, assim, pega esse, pega aquele e tal, tanto faz. Agora eu quero fazer uma reflexão, que isso também é uma questão, isso que você está falando, é uma coisa que fica tão esquisita, mas ela vem de 2 coisas específicas. A primeira é que o Brasil jamais cumpriu a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo nosso Congresso Nacional e que, em seu artigo 23, elimina a necessidade de filiação a partido político ou concessão de legenda para concorrer. Você não precisa que o partido te dê uma legenda. Isso é lei no Brasil, no papel. Eu não sei qual é, por que ela não vale. Mas ela é lei no papel faz quase 30 anos. A segunda coisa é a permissão de que os partidos tenham diretórios temporários, municipais, estaduais, em alguns casos. Como foi durante muito tempo, na época do Levi Fidelix, no PRTB, nacionais. Então, o que acontece? O dono do partido, ele coloca só quem ele quer ali. E vai se candidatar ao partido quem for da turma deles. Se não for, não adianta se filiar. Ele não dá a legenda. Então, o cara não pode concorrer. Então, é disso que ele está falando. Tem muita gente... que vai para determinado partido porque é ali que deram a legenda para ele concorrer. E uma legenda de presidente da República não é fácil, porque primeiro é uma campanha cara, que vai gastar dinheiro. Não é que ele não tem dinheiro, vai tirar o dinheiro que ele ia pôr no senador, que ele ia pôr no deputado, para botar numa campanha à presidência que ele sabe que vai perder. Então, assim, nem sempre essa conta vale a pena. E depois... ele vai ter que ir para onde deixarem ele ser candidato. Essa é a história, para onde deixarem. Antes de passar para o Denis, essa história dos candidatos, eu queria... teve uma vez, Denis, que eu conheci uma pessoa em São Roque ou Ibiúna? Por ali. O cara era bolsonarista de ter bandeira do Brasil na varanda. Sabe, pintar o portão com a bandeira do Brasil, os 2 retrovisores com aquela coisa que eles põem de tecido com a bandeira do Brasil. E ele queria sair para político, ele queria ser vereador na cidade dele, não sei o quê. PL nada. Foi em todos, PL, PP, Solidariedade, não sei o quê. Bom, eu sei que esse cara acabou como presidente do diretório regional do PCdoB. E se elegeu. Entende? O vice-presidente da República de Lula é Alckmin.
Verdade. É bom, fato. Fato. Essas conversas deles, eu acho que para quem não é do mundo político, Denis, parece que os caras surtaram, né? Mas aí é uma coisa que, olha, vocês até me desculpem, gente, aqui em Minas Gerais nós estamos debaixo de um dilúvio de proporções bíblicas, então se eu paralisar aqui, por favor, me tirem do ar, é por causa disso. Tem uma tempestade lá fora que é mais ou menos parecida com a política brasileira. Mas é bom para o eleitor médio ficar minimamente esperto diante desse quadro que é inequívoco, ou seja, o grau de fisiologismo, o grau de entrega, o grau de venda de interesses, né? Agora que começa esse período mais quente pré-eleitoral, é uma coisa absolutamente bizarra. Então, antes de você ficar lá naquele almoço de domingo, rompendo com seu pai, com a sua mãe, dando soco na cara do seu irmão, pense bem que você está lutando por pessoas que fundamentalmente não valem a pena e que estão preocupadas com seus interesses próprios acima de qualquer outra coisa, independentemente de slogans. No meu comentário que acabou ficando bloqueado, eu queria dizer que o Caiado ele já deu declaração dizendo que a escolha do presidente, do nome, não será feita por uma votação dentro do partido, mas será feito por um petit comité, por uma elite do partido que há de decidir. Essa fala vindo dele, não sei, será que indica alguma coisa? Talvez. Ele estava muito confortável com a fala e com essa ideia de um petit comité decidindo qual será o nome. E um comentário que eu gostaria de ter feito antes também, que eu deixo registrado aqui, é que o Caiado, eu não sei se a opinião de vocês é essa, o Caiado ele tem um ponto que me chama a atenção. O modo como ele se coloca, meio limpa-trilhos, essa coisa meio... o modo como ele fala, né? Ele tem uma expressão mais dura, ele faz frases de efeito, é um homem bem articulado, ácido no modo de se expressar. Talvez, no meu modesto ponto de vista, preencha ali uma lacuna dos bolsonaristas frustrados e abandonados pelo caminho. Coisa que eu não consigo enxergar no modo de proceder no Ratinho Júnior e no Eduardo Leite, que são figuras com presenças um pouco mais suaves, mais contemporizadas. Então, o Caiado tem esse ponto aí, talvez a favor dele, para pegar ali aquela porção do eleitorado que optou por Bolsonaro, se frustrou, porque a natureza grita, e encontra nele uma voz mais dura, mais aguerrida. Um debate entre Caiado e Lula no segundo turno seria algo muito interessante de se ver. Olha, um debate entre Caiado e Lula seria vale a pena ver de novo, porque, olha, isso você tem razão, porque na direita nós já vamos ter a candidatura do MBL, do Renan, que provavelmente vai para os debates, porque ele está pontuando bem. E, gente, vocês imaginam o MBL num debate com o Lula? É só... A gente... Agora, imagina, MBL, Caiado, Padre Helmon... Vai ser divertido. Mas, assim, você já tem o provocador, né? Que é o Renan. O Renan é muito bom, né? É um agent provocateur. Ele é muito... Ele faz muito bem esse papel. Que é uma coisa que já apimenta. Agora, o Caiado, ele batia de frente com o Lula. A gente pega em debate Caiado versus Lula 89. O primeiro que os debates eram outro nível, né? Mas depois, que isso que você falou, Denis, eu tô pensando aqui em política de rede social, pro corte é maravilhoso. Ele vai catar corte dele batendo no Lula numa época que só ele batia. Ele avisando, quando chegarem no poder vão fazer isso, isso e isso. Você tá mentindo, não sei o quê. E aí ele mostra. Então, assim, ele é um nome que, para fazer a campanha digital, a questão de vídeo, é algo que na direita pode puxar muita emoção aí, né? Eu acho que nessa política do entretenimento, né, e como ele é um frasista talentoso, eu acho que isso ninguém pode tirar dele, e ao contrário do Lula, que nem sabe exatamente o que é rede social, não tem celular, quem faz isso por ele são outras pessoas, é um cara mais treinado
é um indivíduo mais treinado nessa linguagem das redes sociais. E como eu disse, não é aquela imagem de um político mais morno que talvez a gente encontre nos outros dois possíveis candidatos do mesmo partido. Enfim, vamos ver aí como é que a coisa se desenrola. Agora, o Kassab é um homem que já deu provas de ter uma esperteza política extraordinária, e daí quando o Paulinho da Força diz alguma coisa contra alguém, óbvio que isso pesa a favor da pessoa sobre a qual ele se referiu. Eu achei de uma dor de cotovelo deles. Paulinho da Força é de doer, né? Não, e foi uma coisa assim que é uma declaração. Ai, gente, me perdoe, mas sabe aquelas declarações de portal de fofoca, quando uma rouba o marido da outra, ou um cara rouba a mulher dele, que ele fala, ela se enganou, caiu no bico dele, ninguém vai amar ela igual eu amei. Mas não foi uma coisa desse nível, assim, eu olhei e falei, pra quê, Paulinho? É meio funk, né? Tem Meio coisas que é funk, melhor meio não letra de ver. funk. Eu achei tão baixo nível, pra quê? Pra quê? Vocês estavam falando isso do Caiado, tem uma coisa interessante, que o deles estava falando dos debates, e a coisa da imagem, né? O Caiado e o Lula debatiam na época que o debate era sentado, vocês lembram? Sim. Eu me lembro. Era sentado. Eu me lembro, sim. Agora o debate é em pé. O Lula com o Bolsonaro pode pegar, se você nunca reparou isso, eu reparo só porque eu sou da área, porque é minha profissão, porque eu já trabalhei como assessora. Então, quando é da nossa área profissional, a gente gosta e repara. E o resto não tá nem aí para isso, mas você vai reparar agora porque é uma curiosidade. Olha o Lula com o Bolsonaro no debate, sobretudo segundo turno na Globo. Que eles estão os dois em pé. Toda vez que o Bolsonaro chega perto do Lula, o Lula sai. Por quê? O Bolsonaro tem 1,80 e pouco. O Lula é um tantinho maior que eu, que tenho 1,95, como vocês sabem. O Lula é baixinho. E o Bolsonaro é um homem bem alto. Ele é bem alto. O Caiado é quase um palmo mais alto que o Bolsonaro. O Caiado tem lá para 1,90. Tem uma coisa dele que eu acho interessante também, que é esse jeito de matuto. Matuto no bom sentido, não é de uma maneira pejorativa. Mas o sotaque, esse jeito de falar com o interior do Brasil, que é um interior que não se vê representado no executivo, né? No legislativo ele está bem representado, mas não se vê no executivo. E esse jeitão de matuto pode ajudar ele. De novo, se ele conseguir chegar no segundo turno, né? E acho que assim, também, você está falando do jeitão que fala com o povo como matuto, o Zema também tem isso. É que eu acho, o Caiado, ele representa, eu acho que o Caiado é uma coisa mais elegante. Matuto elegante. Matuto elegante. Mas essa coisa do político que consegue falar com o povo, de alguma forma, por ter alguma característica em comum com um determinado segmento da população que se sente fora dos grandes centros. O Caiado tem isso do matuto elegante. O Lula também tem. O Bolsonaro também tem. Eles falam com segmentos do povo que se sentem fora da conversa e que reclamam da política limpinha, entre aspas. Então, assim, é também uma qualidade a gente observar ali, né? Agora, será que não entra? Vai sair ali um de candidato a presidente e 2, tenho certeza, ao Senado. Vocês têm alguma dúvida? Mas será que não pode ter uma composição entre eles? Por exemplo, Caiado e Eduardo Leite, você não vislumbra uma composição assim? Não, chapa puro sangue? Chapa puro sangue, talvez. Eu acho... Assim, faz sentido. O que eu tô pensando é na dinâmica de fundo eleitoral, de formação de chapa para deputado, senador, em divisão de palanque para Senado e para governo do... Eu não sei se faz sentido uma chapa puro sangue. Isso faz sentido em vantagem eleitoral na ponta do lápis. Mas na lógica faz. Fala, Denis.
Eu queria chamar a atenção aqui, porque a percepção que eu tenho, Madá, é que, especialmente entre Eduardo Leite e Caiado, nós estamos falando de figuras que representam valores substancialmente diferentes, ainda que estejam ali lá nesse meio centro, assim. Especialmente em alguns momentos mais decisivos, como, por exemplo, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos em Eduardo Leite algumas medidas estatizantes de controle, até de captura dos valores doados para que o Estado organizasse coisas que a iniciativa privada já estava fazendo muito melhor, que causou um ranço muito grande em parte da assim chamada direita brasileira. Ele está mais, talvez, ele toca de maneira mais sensível, talvez, aquele centro pautas progressistas, né? Então talvez ele tenha um apelo até imagético que apeteça mais a esse grupo social. O Caiado, na minha modesta percepção, já conversa com esse grupo mais de centro-direita, dos valores tradicionais da família brasileira, desse matuto boa praça, né, que fala duro. Então, a depender da escolha da figura presidencial, você vai ter que ter um vice para fazer esse contrapeso, ou amenizar um pouco essa imagem e conversar com uma outra ala política, ou reforçar uma imagem mais dura. Então, eu acho que a escolha do vice, nesse caso, vai ser decisiva exatamente em função de um contrapeso da imagem que se coloca da figura presidencial escolhida.